Fraternais saudações. E uma das perguntas que com maior frequência recebemos em nossas páginas no Instagram, Facebook e também aqui no YouTube, dignos, é: como saber se de fato tenho vocação, chamado para as questões de magia, de esoterismo e de espiritualidade mística? Como saber se de fato estamos ou não destinados a isso? Ou se estaríamos, por algum acaso, perdendo o nosso tempo e a nossa energia. Por conta disso, posicionaremos hoje os 5 principais pontos, indícios que nos apontam se temos ou não vocação para a magia. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 155, 155º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E vamos direto ao ponto. São 5 elementos fundamentais, através dos quais você pode verificar per si se a magia é ou não para você, se o esoterismo, se o misticismo faz ou não parte do teu caminho. E a primeira técnica, um dos primeiros elementos que costumo observar são as mãos. Sim, como alguns dos senhores já sabem, tenho a predileção especial justamente pela leitura das mãos. Então, todas as vezes que alguém pessoalmente, ou por vezes até não pessoalmente, faz alguma pergunta neste sentido relacionado à missão de vida, eu peço para observar a mão dessa pessoa. Mas existe um sinal específico que vai falar sobre isso. Vou até deixar aqui nos comentários um vídeo sobre a linha da bruxa na palma das mãos, para aqueles que não acompanharam mais aprofundadamente este estudo. Mas o primeiro dos 5 sinais é o seguinte, dignos, é um sinal que vai estar posicionado nesta região aqui. Na arte da quirosofia, da leitura esotérica das mãos, conhecida popularmente também como quiromancia, todas as vezes que nós queremos verificar se o indivíduo tem ou não vocação para a espiritualidade, nós vamos observar essa região da Lua. Esta região da Lua vai possuir, por vezes, um sinal especial, deixe-me trocar aqui o gráfico, e este sinal especial vai estar, em geral, na horizontal ou na vertical. Quando estas linhas surgem, nós chamamos estas linhas de Hecate. É propriamente a linha da magia, é a linha da bruxa, é a linha do bruxo, conforme o vídeo que deixei aqui, está aqui na caixa de mensagens para ser acessado, e vai expressar quirosoficamente a inclinação para a mediunidade, para uma maior sensibilidade, para a magia, para o ocultismo. Então é uma das maneiras que tenho de observar. É interessante notar que por vezes nem sempre vai ser uma questão de magia. Se, por exemplo, você possui muitas cruzes dentro dessa região das suas mãos, isto aponta quirosoficamente inclinações um tanto quanto mais perturbadoras, ou seja, de desequilíbrios emocionais, mentais e principalmente astrais, ou conectados com a questão astral e espiritual. São aqueles indivíduos um tanto quanto mais instáveis e até mesmo altamente perturbados, sugados, vampirizados. As cruzes também vão simbolizar isso. Deixa aqui nos comentários se você verifica algum desses sinais e se você já acompanhou esse nosso estudo no vídeo sobre linha da bruxa. Vamos aos outros 4 pontos fundamentais, ao nosso segundo. Antes de entrarmos no segundo, claro, se você chegou hoje no canal, se inscreva, curta este nosso vídeo, deixe um comentário, assine também o sino. Todo este esforço, por mínimo que seja, auxilia no crescimento do nosso canal. E claro, compartilhe também nos seus grupos espiritualistas. Se você é um apoiador assíduo, deixe aqui nos comentários: sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo até o final. Vamos lá, para não delongarmos em demasia este nosso vídeo. Ponto número 2 é a mediunidade. Como vou saber se tenho ou não conexão com a espiritualidade mais mística, com o esoterismo, se tenho vocação para a magia? É a mediunidade que pode dar-se de maneira natural ou mesmo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, esta mediunidade pode dar-se pela clarividência,
clareaudiência, pode dar-se por uma sensibilidade em relação aos locais, a psicometria, que é a capacidade de tocar nos objetos, de chegar próximo a alguém, enfim, e de ter ali sensações que revelem a natureza daquele objeto ou daquele ser. Enfim, a mediunidade desenvolvida, seja num centro espiritualista, através de técnicas, metodologias específicas ou algo absolutamente livre e pessoal, vai ser o segundo fator revelador de conexão com a magia e com a espiritualidade, ou seja, faz parte da missão do indivíduo a necessidade de trabalhar a magia. Uma pergunta que se pode fazer a essa altura da nossa reflexão, dignos, mas vão existir pessoas que não estejam vocacionadas a esse desenvolvimento? Sim, vão existir indivíduos de mentalidade mais ateia ou de mentalidade mais materialista, de mentalidade um tanto quanto mais distante destas questões místicas e esotéricas. Isso é perfeitamente normal. Então, observe em si mesmo se estes sinais estão presentes na vossa vida. O ponto de número 3 é o seguinte, é a religiosidade inconformada. Também é um sinal importante porque vai estar presente naquele indivíduo que não se prende, que não se vê, que não se adequa, que não se ajusta a um sistema religioso específico, e ele propriamente tem uma busca pelo divino, pela espiritualidade, pelo imensurável, pelo transcendental e metafísico, mas não se adequa às religiões vigentes, não consegue ser um frequentador de igreja, de mesquita, de sinagoga ou de quaisquer grupos religiosos normais. Ele sempre busca o lado oculto, a face mística, o aspecto interno das questões espirituais. Então, esse é o terceiro ponto, a religiosidade inconformada. Primeiro ponto, as mãos, que é o que eu costumo observar pessoalmente quando converso com as pessoas. Número 2 é a mediunidade, seja esta latente ou desenvolvida. E número 3, religiosidade inconformada. Faltam só 2. O quarto ponto aqui é o chamado hereditário. Vou até aqui relatar um ponto que no outro vídeo eu também vou contar aqui para os senhores, que, por exemplo, na minha família, a minha avó, ela lá no interior do Rio de Janeiro, ela teve em vida, ela teve ali uma grande participação nas questões de Umbanda, de Candomblé, e ela própria fundou um terreiro. Esse terreiro passou para o irmão, quando ela faleceu, para o irmão da minha mãe, que é o primogênito ali da família, daquele núcleo deles, e ao passar para o meu irmão, isso também vai revelando uma certa hereditariedade. Da nossa família, até onde nos consta, só 2 pessoas tiveram inclinação para estas questões. Eu, sendo o primogênito também da minha mãe, tenho grande vocação para essas questões e também algumas ligações com estes assuntos, embora não de maneira definitiva. Mas vejamos o seguinte, dignos, que isso pode acontecer. Por vezes você herda espiritualmente, karmicamente, mentalmente, morficamente, as mesmas inclinações, os estudos. É o que também vai ser chamado de bruxaria, de magia, de esoterismo hereditário. Você herdou isso dos seus antepassados. Então, sim, se você é um herdeiro natural dos seus antepassados nestas questões, valorize, sublinhe isto na vossa vida e lhe será uma das maneiras de cumprir a sua missão de vida. Por fim, para fecharmos este nosso vídeo, vamos ao ponto de número 5. Ponto de número 5 é o estudo esotérico também desenvolvido de maneira natural, ou seja, é o indivíduo que não é propriamente religioso, que não tem uma mediunidade inicial latente, que não possui linhas propriamente hereditárias e que por vezes nem tem esses sinais exatamente nas mãos. Vai ser um indivíduo possuidor, por exemplo, da linha de Saturno, que vai revelar esses aspectos relacionados propriamente aos estudos esotéricos, mas que terá sim uma ampla curiosidade, que vai ter um chamado intelectivo, intelectual para as questões de magia, aquela pessoa que lê muito, que sempre busca, que se associa a diversas ordens, a fraternidades, é a pessoa que
trabalha pelo aspecto intelectivo no sentido de se aprofundar, de se enraizar nas questões esotéricas. Portanto, dignos irmãos e irmãs, estes são fundamentalmente os 5 pontos fundamentais pelos quais eu verifico se o indivíduo, numa consultoria, numa conversa pessoal, tem vocação para os aspectos de esoterismo, de magia, e que você também pode aplicar nesta mesma questão na sua vida. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 156. Paz profunda.